Como você, professor, monta e organiza suas aulas de jiu-jitsu? Fala pessoal, aqui é o professor Jean Feijó e na última semana dois professores me questionaram a respeito da organização da minha aula, de que maneira eu faço a composição delas, né? Um detalhezinho que eu faço um pouco diferente, eu uso os abdominais no final, por uma série de fatores, né? Eu entender que a parte principal da aula é ensinar jiu-jitsu, então voltado mais para a situação, para a técnica, para os detalhes, os conceitos da aula. E eu deixo essa parte de fazer um pouquinho mais de força no final, aonde eu também já inicio um processo de volta calma, né? Então eu sigo mais ou menos um padrão clássico do jiu-jitsu, de aquecimento, parte principal, depois volta calma, onde a gente também no final entrega uma mensagem, algo positivo para o nosso aluno, que eu acho bem importante. Outra hora a gente pode falar disso também. Mas a grande questão é, né, qual é a maneira correta, qual é a maneira certa de organizar minha aula, como é que eu devo fazer o aquecimento, faço bastante fortalecimento, bastante exercício físico ou não faço, faço muita luta ou não faço, quanto tempo que eu faço a parte técnica, quantas posições eu passo por dia, quantas técnicas, né? Então isso é muita gente questiona, muita gente se preocupa com isso, com razão, realmente é importante preocupar, mas muita gente se preocupa em buscar a maneira certa de fazer. E o jiu-jitsu ele nos mostra que existem várias maneiras diferentes da gente atingir o mesmo resultado, né? Então, se você for olhar as aulas das principais equipes que têm mais sucesso no mundo, você vai ver formatos diferentes de cada aula e nem por isso uma é melhor do que a outra. Eu acho que o principal ponto na hora de você compor uma aula, de organizar a sua aula, é pensar no objetivo, né? Qual o seu objetivo? Vou falar um pouco do meu trabalho. Eu enxergo o ensino do jiu-jitsu mais interessante no formato de escola, então eu vejo como uma aula de jiu-jitsu, onde eu ensino conceitos, técnicas, alavanca, o jiu-jitsu com uma visão um pouco científica, que a gente possa criar um entendimento, né, do jiu-jitsu, né? Algumas pessoas já veem como treino, né? No treino, na minha visão, assim, a aula é para eu ensinar algo novo, algum conteúdo, e o treino é para eu reforçar e aprimorar uma habilidade que o meu aluno já tem, talvez trabalhar alguns detalhes, mas principalmente nesse sentido, né? Então eu diferencio minha aula do meu treino e eu gosto de trabalhar das duas formas, só que em situações diferentes, né? Mas, por exemplo, como eu vejo como aula, eu entendo que a parte principal da aula é o ensino do jiu-jitsu, a prática do jiu-jitsu, então eu não tiro muito tempo da minha aula para fazer atividades de flexão, agachamento, bump, muita parte de preparação física, por exemplo. Porque eu entendo que a principal, eu reduzi a minha aula para uma hora de aula, então eu acho que o meu aluno tem que aproveitar o máximo para aprender jiu-jitsu. E se ele é atleta, se ele quer melhorar o rendimento dele, é importantíssimo que ele faça a preparação física em um outro momento que não venha interferir na qualidade da aula, né? Mas se você é um professor que trabalha, seu aluno não pode fazer preparação física separado e ele está buscando melhorar a qualidade de vida, perder peso ou fortalecimento, então talvez seja interessante fazer dessa forma, ter mais parte destinada, mais tempo de aula destinado à parte física, por exemplo, né? Então não é porque eu faço de um jeito e o outro faz diferente que o outro é errado, o meu é certo, ou ao contrário, o outro certo, o meu errado. O importante no jiu-jitsu é que você tem um propósito e uma clareza para cada propósito, né? Então, se o meu objetivo é ensinar jiu-jitsu, eu devo focar a minha aula ou preparar a minha aula com o objetivo de ensinar jiu-jitsu e trazer sim coisas que são importantes para a prática do jiu-jitsu, algum tipo de fortalecimento, flexibilidade, né, de relaxamento, toda essa parte também é importante, mas focar como parte principal o jiu-jitsu. Se a minha aula é destinada mais ao fortalecimento, à preparação física, e eu quero utilizar o jiu-jitsu como ferramenta para isso, mas eu vou seguir o objetivo principal, que é deixar meu aluno mais forte, mais rápido, mais ágil, e a minha aula vai ter uma composição mais voltada nesse sentido, né? Então é interessante a gente, antes de buscar um formato ideal, uma receita de bolo, a gente pensar qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito, qual grupo de pessoas que eu quero atender, quero trabalhar e de que maneira eu posso atingir esse propósito com maior eficiência, né? Principalmente otimizando a parte do tempo, né? Que antigamente as aulas de jiu-jitsu a gente fazia sempre de uma hora e meia. Mas hoje, cada vez menos as pessoas têm tempo disponível para a prática do jiu-jitsu ou da atividade física, né? Então a gente reduziu para uma hora de aula, onde a gente destina a aula praticamente toda ao jiu-jitsu, inclusive o nosso aquecimento, ele utiliza partes da técnica ou da situação do dia já para a gente ganhar tempo com isso.
fizemos as lutas, fizemos preparação, no final um fortalecimento de core que é extremamente importante, trabalho de flexibilidade, alongamento, e como eu acho que é um momento bem intenso, meu aluno está se desligando dos problemas dele do dia a dia, eu gosto de aproveitar a fase final da aula, né? Eu digo que ele deu um reset na mente, que ele consegue se desligar de problema, então eu aproveito essa parte final da aula para adicionar, para entregar algum valor positivo, falar alguma coisa sobre o jiu-jitsu, né? Normalmente o jiu-jitsu é enxergar a nossa vida através do jiu-jitsu, os ensinamentos que o jiu-jitsu traz pra gente, para que ele saia da aula também com a cabeça limpa e com uma mensagem positiva, já quando voltar os problemas para a cabeça dele, ele já volta com uma mente mais positiva, mais focada em solução também. Então essa é a maneira como eu gosto de trabalhar, mas não quer dizer que outra maneira é errada e não quer dizer que essa é a maneira certa. E no jiu-jitsu não existe uma única maneira, né? É importante a gente observar isso. A maneira como a gente trabalha o jiu-jitsu, ele é diferente de outras artes marciais que são limitadas, não limitadas no sentido de não ser tão boas, mas limitadas que são aquelas técnicas, né? São essas técnicas que a gente treina e é desse jeito. O jiu-jitsu ele tem uma infinidade de técnicas e cada técnica tem uma infinidade de variáveis que adapta de acordo com o biotipo, com a força da pessoa que está executando e de acordo com o biotipo e a força da pessoa que está sofrendo a posição. Então ele é muito mais adaptativo, é mais importante eu ensinar meu aluno a entender o processo, entender as mecânicas, entender os conceitos do jiu-jitsu, do que eu ficar focado a ensino de técnica, 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 sendo que ele vai ter que em algum momento fazer uma série de adaptações, né? Mas isso é um outro assunto que a gente pode estar falando aí à frente, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo e digam aqui como vocês acham interessante a composição da aula, como vocês organizam as aulas de vocês, para que a gente possa aí estar debatendo e evoluindo sempre. Os